E aí, turma, beleza? Seguinte, uma coisa muito legal aqui, principalmente para você que está a fim de comprar um Peugeot, um Citroën equipado com motor THP, para você que já tem um carro desse e às vezes não sabe na hora de fazer a manutenção de alguns pontos-chave aí na hora de fazer a manutenção de forma correta, e a gente vai usar esse espaço aqui agora para mostrar para vocês. Estou recebendo uma pessoa muito bacana aqui. Chega aqui, Fernando. Chega, o Fernandão está aqui. Fernando, beleza, Fernando? Olá, prazer, tudo bem? Talvez o pessoal das concessionárias já te conhece, já né? Já me conhece, já. E de oficina independente, é comum você... Ainda não, né? É mais dentro da... Primeira vez? Primeira vez. Do pessoal das concessionárias, somente da região sul, né, do qual sou responsável. Algumas da região norte e nordeste, pelas quais eu já passei também. Já te conhece. Vão conhecer a minha lata aqui. Ele é da parte técnica, né? Isso, da assistência técnica. Assistência técnica da PSA, que é Peugeot Citroën. Isso. E DS, né? DS também, sim. E eu chamei ele aqui para poder explorar o máximo possível de informações desse carro aqui, que a minha esposa vai andar, cara. Ah, é? Grávida, e ela vai andar nesse carro aqui. Então tem que ser um carro que tem que estar 100%. Tem que estar com a revisão 110%. 110%. Então a gente vai mostrar para vocês alguns pontos importantes, o que teve de evolução nesse motor, de melhoria e evolução, e parte dessa evolução já vai ser aplicada nesse carro aqui. Bora lá? Bora lá. Então a gente vai mostrar para vocês. É isso aí. Seguinte, pessoal, vamos lá. Eu e Fernando agora vamos mostrar para vocês aí alguns pontos importantes desse motor, e futuramente eu quero estar apresentando para vocês essas alterações na prática, tá bom? Vamos falar um pouco de teoria aqui pro pessoal, né? Sim, verdade. Eu fiz uma cola, chega aqui, tem uma cola aqui, ó. Ah, eu tô com a cola aqui. Fernando, seguinte. Pois não. A famosa tampa. A famosa tampa, certo, que a gente tem esse problema, né? Começa o carro, altera de repente o funcionamento até da marcha lenta do carro, né? Sim. E o que você pode falar para os reparadores, para os donos do carro, por que dava esse problema? Bom, seguinte, eu vou até aproveitar a tampa aqui sobre a bancada e mostrar a grande, digamos assim, causa dos problemas. Bom, na tampa nós tínhamos a válvula de blow-by integrada na própria tampa, que era essa membrana. Infelizmente, com a própria temperatura de trabalho do óleo lubrificante, gera aquele vapor aquecido. E mesmo sendo silicone, exato, ela não suporta depois de um tempo. Não é só na Peugeot, isso acontece com todos os carros que tem esse sistema de tampa. Sim. Puxa vida. Qual blow-by integrada, né? Sabe qual blow-by integrado que eu já conheço desde 2000? O Maré. Maré? O Fiat Maré. Olha só. O Fiat Maré já tinha esse problema. Esse probleminha então. Usava um sistema de mola. Entendo. Mola e uma válvulazinha, mas ele já tinha esse problema, já alterava a marcha lenta. Ah, entendo. E o que ocorre? Ao bloqueio da blow-by, infelizmente você tem aquela contrapressão, né, aquela pressão excessiva dentro do cárter, e isso gera uma série de sintomas. Pode gerar desde o ruído, acredite ou não, tem muitos clientes que não percebem, por exemplo, por um comportamento anormal do motor, mas por um ruído. Não? Similar a um apito na correia de acessórios. Entendi. Por quê? A pressão é tão grande que a correia de acessórios começa a cantar sobre as polias. Olha só. E quando você vem aqui e alivia a pressão, saca a tampa, você alivia essa pressão interna. Parece mentira, ela praticamente cospe a tampa. E você percebe que o ruído da correia some. Entendi. E você também tem outros sintomas, como acendimento da luz da injeção. Você tem, por exemplo, essa situação que você ouve também aqui na tampa, que né? Enfim. É porque aí tem uma membrana que vai aqui dentro e ela rasga, permitindo essa... E você começa a ouvir, né, digamos, o escape dos gases dentro da tampa. O que nós fizemos para poder corrigir essa questão? Nos veículos THP Flex, nós tivemos a mudança da tampa, nós retiramos a válvula blow-by do interior da tampa e nós passamos a montar ela naquele duto de entrada de ar que vai... Vem cá para o pessoal entender. Aqui, ó. Isso. Esse motor, ele é a gasolina, porém, essa tampa já foi substituída. Ela foi feita para o flex e ela é intercambiável. Isso. Pode colocar no motor só a gasolina. Isso, exatamente. Mas porém eu tenho que trocar também esse tubo aqui, que inclusive o meu está errado. Exatamente. Eu tenho que colocar o correto. Substituir. Porque a válvula blow-by saiu daquela tampa e passou a integrar esse tubo aqui. Inclusive ficou barato agora, turma. Ficou aí, bem barato agora essa peça que tinha um preço
elevado, agora está bem mais acessível. Acho que pela metade do preço. Pela metade do preço. A tampa também, tá? A tampa também. Caiu praticamente pela metade do preço. Entendi. Aqui eu não tenho então mais aquela membrana. Não tem mais. Mas não. o vapor do cárter, o vapor do motor, ele agora sai por aqui, entra para um novo tipo de tubo. Exatamente. E está resolvido esse problema. Está resolvido esse problema. Ótimo. Tá? Então é uma tampa praticamente que não vai ser necessária substituição tão fácil. Exatamente. Né? Ok? Lembrando que para a aplicação da nova tampa, sempre com o novo tubo. Sempre com o novo tubo. Senão você tem acendimento da luz de ejeção, você tem a entrada do motor em estratégia de emergência, né, e vários outros maus comportamentos. Entendi. Assim, tá? Outro calcanhar de Aquiles que a gente tem nesse carro, esse carro antes de eu comprar, ele foi feita a substituição da bomba de alta. Certo. É muito é frequente, a gente vê muito isso na internet. Aí substitui a bomba de alta, resolve o problema. Ok. Você me explicou aqui anteriormente que houve até uma melhoria em materiais para resistir melhor ao álcool também, né? Exatamente. O que ocorre? Por norma até da ANP, a gente tem naturalmente qualquer gasolina que você adquira no país, 27% de etanol. E esse etanol, ele é suficiente para provocar certos danos, principalmente em ligas metálicas, ok? Então nós tivemos que utilizar as bombas de alta para resistir a esse etanol. Entendi. Ok? Como eu havia comentado, nós temos também uma diferença entre a bomba do gasolina para o flex. Que é mais trabalhada ainda. Exatamente, o que ocorre? E uma faixa de pressão. Isso. Olha só, pessoal, presta atenção nessa informação aqui. A do flex, ó galera, só para vocês saberem, muita gente até já pergunta se é possível você intercambiar uma bomba de alta de um flex para o gasolina ou vice-versa. Não é possível pelo seguinte, você não tem só a diferença dos materiais das bombas, você tem a diferença do range de trabalho. Então, no motor gasolina, você tem uma bomba trabalhando de 40 a 160 bar. No veículo flex, você tem uma bomba trabalhando de 20 a 200 bar. Porque o etanol ele precisa entrar com muito maior pressão. Mais atomizado, né? Então você tem diferenças na pressão. Então, lembrando, não é possível intercambiar as bombas. A bomba do gasolina hoje, caso você vá na concessionária adquirir, ela tem essas evoluções de material. Mas o princípio de trabalho é o mesmo, a gente não pode alterar. O flex, pessoal, é diferente. A tampa pode aplicar, legal, vai dar adaptação legal. Agora, quando a gente fala de bomba de alta, é diferente, é de baixa também, né? É de baixa também. Né? O que ocorre, turma? Além, logicamente, do próprio material da bomba de baixa, nós tivemos mudança de fornecedor também. Se eu não me engano, a gasolina nós utilizávamos Marval e na Flex nós utilizamos a Bosch. Entendi. Inclusive, vale mais uma curiosidade, nós também tivemos algumas unidades, tanto de 408 quanto do C4 Lounge, com bombas pilotadas, são bombas eletrônicas. É uma bomba que inclusive você não consegue fazer uma medição de pressão sem uma ferramenta específica. Entendi. Ok? Mas é um lote muito pequeno. Não vou mentir, por ser muito pequeno, é difícil de você encontrar. Okay. Entendeu? Mas vale a pena a curiosidade. Tá? São alguns modelos de bomba, pessoal, que é uma bomba normal. Porém, a alimentação elétrica dela, ela trabalha PWM, né? PWM, que altera aquela alimentação elétrica. Hora joga mais alimentação, hora menos. E isso consegue controlar a pressão por controle eletrônico. Exatamente, pelo PWM. Então você tem uma pressão de baixa variando conforme a demanda do motor. Isso tudo tem a ver com emissões. A gente vê que tudo não tem nada a ver com emissões. Mais emissões. Tá? Por falar em bomba, já que a gente está nessa pegada de bomba, esse carro tem, já que falou que a bomba de combustível não é mais pilotada, só algumas unidades que foram. Mas a bomba de óleo desse carro, ela é 100% pilotada de forma eletrônica, tá? E por incrível que pareça, é um sistema extremamente preciso. O nosso índice de problema com lubrificação desse motor é 0, tá? E vale uma curiosidade, ADG, e para os reparadores em geral. Suponhamos, né, que você tem um problema qualquer nesse circuito de lubrificação. Por exemplo, um defeito na solenoide que controla a pressão. Essa bomba, ela adota a estratégia de ficar em 100% com a sua pressão e sua vazão máxima. Para quê? Para garantir a lubrificação desse motor. Deu defeito, pressão máxima. É o que seria um carro convencional. Exatamente, né? Para não danificar o motor do veículo, né? Mas ainda assim, o índice de problemas com esse circuito é 0. É uma pilotagem a 100% do tempo. Legal, eu reparei isso no scanner, existe esse parâmetro de pressão da bomba de óleo. Existe. E, bom, eu vejo que a bomba d'água dele também é pilotada. É pilotada, também né? É pilotada eletricamente. Caso aconteça um defeito nela, ela fica acionada.
100% do tempo. Entendi. Entendeu? Ele adota o quê? Para quem já desmontou esse motor, você tem uma espécie de um bracinho eletromecânico que aproxima a polia de comando da própria bomba d'água. Em caso de defeito, ele comanda, digamos assim, o contato 100% do tempo. Porque você tem a termostática controlando, então você pode adotar essa estratégia de emergência para a bomba d'água também. Muito legal, cara. Bom, então a gente falou aqui da tampa, da bomba, e agora nós vamos chegar aqui no meu problema. Vamos chegar aqui no meu problema, pessoal. Olha só, o Gida vai dar um close. O Gida hoje é o câmera, né? Tubo conjunto, tubo compressor, turbina, compressor, ligados através de um eixo. E aqui, eu mostrei num vídeo anterior, que deu um probleminha. A gente vê que tem essa moedinha aqui que é normal, essa folga, a gente vai falar sobre isso depois, mas no caso do meu carro, ele deu problema aqui, ó. Uma folga excessiva, né? Folga excessiva aqui nesse eixo, né? Talvez por causa de calor, eu imagino, pode ser calor, esse carro rodou com uma bomba de pressão de alta, danificada, né? Com baixa pressão, imagina a temperatura que chegou, né? Realmente. Uma mistura pobre, que já é estratificada por causa da injeção direta, e com pouco combustível, deve ter virado um inferno aqui dentro, eu imagino, né? Subiu muita temperatura, né? E aí eu vejo, tem alguns colegas que eu até não recrimino, por quê? Já que essa peça está com problema, tá? Já está com barulho, está incomodando o dono de tal maneira, ele vem cá, mostra aqui pro pessoal, ele vem cá e solda. Para fazer essa solda, ele tem que estar com ela toda apoiada aqui, né? Até para poder ter uma vedação mais correta possível, e solda. Só que não é à toa que esse componente é flexível, até porque a própria peça nova, aqui pessoal, a própria peça nova, ó, ela tem esse joguinho proposital. Isso aqui é fabricado, é um Borg Warner, né? A engenharia não vai fazer uma coisa flexível à toa. Por que é flexível assim? Pelo seguinte, essa válvula ela tem um assentamento na carcaça aqui da câmara quente, similar a uma válvula de um cabeçote. Ok? Você tem uma sede e você tem um ângulo na válvula onde ocorre a vedação toda vez que você tem o contato dessa válvula com a sede. O que ocorre é o seguinte, as temperaturas dos gases de escape variam demais entre motor quente e frio. E é uma variação muito grande. A gente tem um pico de temperatura, dependendo da situação, chega a 800 graus. Entendi. Então o que ocorre? Quando você tem qualquer contato com alta temperatura, você tem o que? Dilatação. Dilatação. O que você precisa ter para compensar essa dilatação entre um momento frio e um momento quente? Jogo. Folga. Um pouco de folga. Exatamente. Sem essa folga, supondo que, por exemplo, cai nessa situação que você comentou, de às vezes algum reparador, a turbina já está um pouco comprometida, eu vou aqui soldar. Infelizmente, quando você faz esse procedimento, você está tirando vedação dessa válvula em algumas fases, principalmente na fase fria do motor. E isso não é na fase fria, porque na hora que eles fazem um processo de solda, né, fazem com ela fechada. Sim. Fechadinha, com ela aqui, vem cá e solda, né? Então o que ocorre? Você provoca, digamos assim, vamos resumir no português claro, você tira a dilatação da válvula, você tira a possibilidade que ela tem de trabalho em diversos regimes de funcionamento do motor conforme a temperatura. Vai comprometer um pouquinho uma outra faixa. Bom, isso pessoal, vamos lá. Um abraço aí pro Anderson, a galera que já fizeram essa parte aí, não tem problema fazer quando o componente já está perdido. Correto. Olha, meu tubo tá barulhento, eu não tenho como trocar ele agora e tal. Então a pessoa vai lá e solda. Em alguns casos, por incrível que pareça, o técnico vai lá, coloca o manômetro de pressão e tem pressão na ampla faixa. Pode acontecer de ficar bem, mas não é à toa que a engenharia fez isso. Exatamente. Tá? Não então, não é para sair soldando tudo. O meu tá dando um barulhinho, eu vou soldar. Não. Se tá dando um barulhinho e você já chegar e já meter solda, você pode comprometer o funcionamento dessa peça. Isso mesmo. Olha que coisa curiosa. Chega mais perto aqui, o Pikachu. Pikachu vai mostrar aqui. Olha só. Tá vendo essa pequena massa aqui, pessoal? Essa massinha que tem aqui, olha a diferença no modelo novo, é maior. Você vai falar, o que é isso, né? Tipo de compensação, um contrapeso, né? Para quê? Porque já que vai acontecer essa vibração, com um pouco de massa adicionada aqui nessa haste, você vai diminuir
essa vibração que incomoda. Não tem a ver com o funcionamento, mas a ver com conforto, com ruído que incomoda as pessoas. Mas o funcionamento, se tivesse uma haste direta aqui, sem isso aqui, ia funcionar, ia abrir e fechar. Tá? Com certeza. Abrir, fechar e controlar o turbo. Mas, porém, eles notaram, o barulho está incomodando, então vamos aumentar isso aqui e, consequência, vai anular um pouco dessa vibração. Estou certo? Mais ou menos na linha de raciocínio aí, inclusive, tão certo que realmente o porquê, né, da inclusão dessa massa é justamente garantir um conforto acústico, né? Por mais que seja normal, a gente sabe que tem clientes que podem se incomodar com ruído, que podem achar aquilo anormal, então a gente resolveu adotar essa massa, garantindo o conforto acústico do funcionamento do turbocompressor. O seu THP está funcionando direitinho, não está acendendo luz de injeção, está andando bem, está acelerando, mas tem aquele barulhinho lá na hora que liga, na fase fria principalmente. Não precisa preocupar. Não precisa se preocupar. Está funcionando bem, está seguro, bem, não vai quebrar. Seguro, porque justamente como a peça está fria, ela está o quê? Contraída. Contraída. Você tem uma peça contraída, você tem uma folga um pouquinho maior, que vai ser manifesta como? Através do ruído. Entendi. Então não é defeito, não é desgaste, puxa vida, meu turbo vai quebrar, vai me deixar na mão, nada disso. Característica de funcionamento, tá? Maravilha. Pessoal, olha que bacana. Então a gente já falou aqui do turbo, evolução que teve de material. A gente já vê que nitidamente na própria construção, a adoção dessa válvula também parece que foi modificada. Essa válvula é diferente também, né? Foi. E é um turbo moderno, então um turbo bem moderno que permite também o trabalho dele aqui, ó. Se o pessoal ver aqui a parte de, como eu já mostrei no outro vídeo, né? É um tubo do tipo pulsativo, né? Que conhecido aí na preparação, né? E um outro ponto também que é importante a gente ressaltar aqui é a parte da corrente, né? Correto. A corrente de distribuição. Antes de falar da corrente, você me permite fazer mais um comentário? Claro, bom. Quanto mais informação, pessoal. O que acontece, turma? É muito comum aí fora, e eu não recrimino quem faça isso, porque parte muito do gosto pessoal, mas eu acho que como a gente está lidando com conteúdo técnico de qualidade, vale a pena a gente dizer. É muito comum aí fora o pessoal instalar aquelas válvulas de prioridade nesse turbo, para fazer aquele famoso espirro. Quando ele faz isso, que ele coloca aqui na DV, ele está atrapalhando aquela função aqui dele. Ele está, na verdade, gerando duas coisas graves, tá? Você está atrapalhando a função da DV, que inclusive pode acelerar o desgaste dela, ou seja, ela pode se romper, porque você está alterando o curso dessa válvula. E segundo... É tipo um motor de passa aí, viu, colega? Justamente. Parecido com um motor de passa. Você está mexendo na sede dele. E toda essa vantagem que você tem através do turbo pulsativo, se perde por quê? Com a válvula de prioridade, você descarrega, digamos assim, toda a pressão no momento em que você tira o pé do acelerador. Fechou a borboleta, descarrega tudo no lugar de você ter um aproveitamento da inércia dessa do turbo. E para quem entende de preparação, já deve ter percebido que o turbo compressor é um tanto pequeno. Já percebeu? Por que ele é pequeno? E porque permitiu ele tem... o funcionamento Exatamente, mais rápido, né? Porque ele tem, digamos assim, esse pulsativo. Ele é um turbo pequeno que permite um enchimento muito mais rápido, ou seja, ele gera potência em rotações muito menores, e ele tem essa dupla saída, digamos assim, ele é um turbo pulsativo. Por quê? Porque ele mantém parte da pressão, e no momento em que você solta o acelerador, girando o nosso turbocompressor aqui, ou seja, quando você fez uma aceleração e você de repente vai fazer a troca de marchas, ou seu câmbio automático, caso teu carro for automático, passa a próxima marcha, você já vai iniciar aquela próxima aceleração com potência. Não vai ser aquele carro xoxo que geralmente os carros turbos comuns são, o famoso lag, né? Vamos falar do turbo lag. Então o que acontece? A partir do momento em que você instala aquela válvula de prioridade, você vai perceber o lag. Você está matando, pessoal, está matando a tecnologia do turbo. O turbo tem uma bela de uma tecnologia, tanto para o aproveitamento dos gases do escapamento, mas também para o momento de desaceleração. Você tirou o pé do acelerador, no lugar de ter aquele contra, né? Existe no lugar dos gases bater na borboleta, ele voltar e tal, e perder, o turbo perder velocidade, você tem um sistema muito inteligente, um sistema moderníssimo, para poder justamente aproveitar isso, não deixar que o turbo perca velocidade, tanta velocidade assim. Então você já tem o reaproveitamento em retomada, você já tem o turbo ali já desenvolvendo e você consegue fazer ele voltar a ganhar velocidade mais rapidamente, usando o que foi projetado, que os engenheiros projetaram. Aí vem os nossos colegas, né, e vão lá, vou colocar para fazer o barulhinho, né? Exatamente. E com barulhinho se vai parte do comportamento dinâmico do carro.
né? E como você disse, por que é pequeno? E já começa a pegar logo cedo. Você já tem uma linha de torque mais rápida, né? Porque Falando você tem em motor... números, você tem 90% do torque do motor a 1.400 RPM. E fica gostoso do carro andar, né? Se torna econômico, porque o carro você não precisa exigir no trânsito, por rotação. Daí que vem boa parte da economia que é percebida pelos donos de THP Flex, é desse torque chegando cedo. E quem garante isso? A danadinha. Tá? Entenderam, pessoal? Então você tem um motor 1.6, né? Um motor 1.6 litros e que tem performance de motores superior a 2.0. Sim, né? sim. Bem a mais. Você tem motores 2.5 aspirados com a potência que esse motor gera. Motor tem. Né? Maravilha, tá? Show de bola. Bom, agora vamos para a corrente. Certo, ok. A corrente, eu já fiz a substituição de corrente aqui na oficina. Percebi que depois que a gente retira a corrente, uma tá maior do que a outra. Correto. Parece que com o tempo ela cede, mas dá para ver que isso é muito ligado à manutenção também, a tipo de lubrificante que é usado, né? Exato. Tanto é que, vale a curiosidade, tá, turma? Lubrificante é um ponto chave para o motor THP. Na nossa rede, por exemplo, a gente adota o lubrificante 0W30. Quer dizer, recentemente, igual a Honda fez lá com o 0W20 nos motores que usavam 10W30. Às vezes assusta, né, determinadas pessoas, que é um óleo muito fino, né, tal. Mas o que ocorre, gente? A gente tem folgas milesimais, para falar a verdade, nesse motor. E esse lubrificante, ele atende justamente essas mínimas folgas. Por isso que a gente pode homologar, a gente pode indicar com segurança que esse motor trabalha com esse óleo mais fino, entendeu? Com esse óleo, digamos assim, extremamente tecnológico, que assusta um pouquinho, porque é normal nós brasileiros já acostumados há muitos anos com óleos um pouquinho mais grossos e tal, e no primeiro contato assusta, mas a gente pode garantir que esses motores trabalham com isso, inclusive na questão da corrente. Porque a corrente, como você também já mencionou em alguns vídeos, ela é lubrificada. Ela está em contato com óleo lubrificante ali a todo momento. Então você precisa que esse mesmo lubrificante que atenda essas mínimas folgas também gere uma lubrificação. Preenchimento do tensor, né? Talvez um óleo menos. Preenchimento do tensor. O óleo menos viscoso, ele vai preencher ele melhor também. Então você tem, digamos assim, a questão da corrente ligada também diretamente ao lubrificante utilizado nesse motor. Galera, a nível de curiosidade, sabe quanto custa um kit desse aqui? Em torno de 3.900, dependendo às vezes o seu mecânico pode conseguir um desconto, né? Vamos colocar R$4.000, tá? É muito baixo perto dos concorrentes aí da mesma categoria. É incrível os preços que estão sendo adotados aí pela PSA, até mesmo para facilitar o acesso à manutenção utilizando peças genuínas, né? Exatamente. Tipo assim, para o pessoal não ficar colocando qualquer coisa. Não procurar, né, qualquer coisa, manter o veículo com peças genuínas, mantendo a qualidade, as especificações que ele trabalha, mantendo o veículo realmente top. A tampa está bem mais barata, o tubo também, eu fiquei assustado agora com o preço, bem assustado de bom, né? Porque é bem mais barato. O turbo, comparando com uma outra peça que eu tenho ali, bem mais barato também. E a parte do kit de distribuição, com a corrente e tudo mais, ele completo, também comprei recentemente, preço fantástico. Então, a bomba também, a bomba de alta, eu lembro que anos atrás era do dobro. A bomba de alta, ela passou também pela mesma redução de preços que nós adotamos para todos esses componentes que você comentou. Ela praticamente reduziu pela metade do valor. Essa é a grande verdade. Era um componente caríssimo, mas é aquilo que nós comentamos no início do vídeo. A gente resolveu identificar as demandas do mercado. Ótimo, ótimo. E adequar os preços dessa demanda à condição do nosso cliente, do nosso consumidor, né? Fazer com que o consumidor tenha acesso à mesma qualidade, as mesmas peças de qualidade que saem no veículo. Galera, ó, a marca não é bonzinha, não. O que ela quer? Ela quer mudar. Primeiro, ela quer mudar o conceito dela, ela quer mudar a percepção da imagem dela. A partir do momento que ela já percebeu que o reparador é o que vai estar na ponta ali, indicando ou não um carro, é a partir do momento que fica fácil comprar a peça, que fica fácil aplicar a peça, que tem informação disponível, aí o carro passa a ser um carro bom. Valorizado. Exatamente. Né? Com uma opinião bacana frente ao reparador, entendeu? Com uma segurança de poder indicar um veículo tal que o seu cliente de repente queira. E melhor ainda, né? Por que não dizer? Fazer com que esse cliente que hoje adquire um veículo usado, amanhã possa adquirir um veículo novo
com a segurança de que é um bom negócio. Maravilha. Né? Ok? Quebrar mitos, a gente está querendo quebrar mitos, essa é a grande verdade. Tem muitos mitos que infelizmente ao longo dos anos foram sendo criados e nós estamos trabalhando para que esses mitos sejam quebrados. E para isso um trabalho junto com a reparação independente, porque Exatamente. boa parte dos mitos acontecem no momento da manutenção, Exato. onde defeitos são plantados. Exatamente. Esse é o grande problema, pessoal. Exatamente. Muito defeito é plantado. Vem cá, Gida, eu vou mostrar aqui, eu tenho mais uma colinha aqui. Ó, eu falei da tampa, eu falei da mangueira, da bomba de baixa, da bomba... O óleo, você acabou de falar que foi adotado o 0W30 agora. Brunimento do motor, né? Sim, dos cilindros, teve uma evolução nisso. Tivemos evolução. Tratamento dos pistões, pessoal. Os pistões agora tem um tratamento com... Como é que é o nome? DLC. DLC, Delac Carbon. Ou seja, quando você desmonta um motor desse, você repara que os pistões têm aquela zona de carbono, aquela zona grafitada. Para quê? Para reduzir atrito. Que ele é um material anti-atrito. Exatamente. Né? Ótimo. Tá? Evoluções do Flex. Evoluções do Flex. Do Flex. Do Flex, ótimo. Tá? Cabeçote. Teve evolução no cabeçote. Chega aqui perto aqui, pessoal. Vou mostrar aqui, ó. Aqui no caso, a gente tem um motor, aqui o cabeçote, mas pelo que você me explicou, teve um trabalho nesses dutos. Exatamente. O que ocorre? O motor turbo, naturalmente, necessita de um fluxo livre, né? Quanto mais livre, melhor, de todos os gases, principalmente no sistema de admissão. Então, nós adotamos o melhor polimento dos dutos, principalmente na admissão, ok? Galera, vamos lá, deixa eu falar para vocês. O ar, quando você quiser entender o ar, quando a gente fala de fluxo, imagina água. Imagina a água fluindo num determinado canal, tá? Ou numa tubulação. Quanto mais livre for essa tubulação, quanto mais lisinha, polida for essa tubulação, melhor vai ser o escoamento de água. A mesma coisa se aplica ao ar, tá? É muito parecido a dinâmica desses fluidos, porque o ar não deixa de ser um tipo de fluido, tá bom? Então é só para vocês entenderem. Então a marca, ela entendeu que fazendo um trabalho melhor de polimento desses dutos, às vezes não é nem mudança de tamanho, né? Mas um trabalho para melhorar o escoamento disso, melhorou o enchimento de cilindros. Melhorou, exatamente. É isso. Exatamente, gera mais potência, gera mais potência, sem muito grandes alterações. Sem mexer com taxa de compressão, sem mexer com pressão do turbo, você já ganha só em melhorar o que já tem. Só em fazer esse fluxo chegar de uma maneira mais livre, né, na câmara de combustão. Muito legal. Eu vejo que esse carro, esse sistema, esse motor, ele tem agora também um sistema de troca térmica. Ótima observação, aqui, né? Tá? O que ocorre, gente, ao longo do tempo nós otimizamos o motor THP referente ao arrefecimento do óleo do motor. Para quem de repente já teve aí contato com o motor THP na sua primeira versão, que foi no Peugeot 3008, 2010, 2011 até 2013, já deve ter reparado que não existia esse trocador de calor. Tanto é que em alguns reparos nós mesmos preconizamos a montagem do trocador de calor. Então é substituída essa flange, ok? Por a flange que era comum sem o trocador, por essa com o trocador. Entendi. Por quê? Temperatura de óleo, ela é bastante importante quando a gente fala de durabilidade de motor. E a gente sabe que tem locais do nosso Brasil que nós temos temperaturas altíssimas. E o óleo necessita de um melhor controle dessa temperatura. De que forma? Arrefecendo ele na troca térmica com o líquido de arrefecimento. Ótimo. Então você tem uma melhor... Aqui passa o líquido de arrefecimento, isso. Troca calor, sai, mantendo aí uma equalizada em óleo e água, né? Isso, exatamente. Você tem um melhor controle de temperatura do teu motor. O vapor de óleo que é gerado vai chegar numa temperatura mais controlada. Então aquele probleminha da blow by, você também já, digamos assim, diminui muito a incidência dele controlando a temperatura desse vapor de óleo que vai chegar até ele, né? Enfim, a durabilidade do conjunto. Galera, esse motor não permite brincar na hora da manutenção. Então, vai substituir o kit de corrente, como a gente já mostrou, sem ferramenta de fasagem, ferramenta especial. Aqui no caso, a ferramenta própria para esse motor, Peugeot, Citroën e também para o Mini, que é BMW, né, que a origem desse motor é a mesma, tá? Então, ó, sem ferramentas especiais não dá para trabalhar. Tem que ter a ferramenta, senão vai acender a luz de injeção na primeira partida. Tá? Um fiozinho de cabelo fora, ficou um pouquinho fora ali, achando, não está no rumo, vai dar. Não vai, tem que utilizar, senão acende mesmo a luz, né? Exatamente, acende mesmo, tá? Acende mesmo. E eu acho que, inclusive, dentro dessa fasagem, a gente pode fazer um comentário a respeito de sobremedidas no motor. Olha só, pessoal, uma curiosidade. Tá, turma? Perguntei para ele se esse motor aqui, ó,
tem sobremedida no Brasil, retífica. Dá para retificar um cabeçote de forma a atender realmente todas as especificações? Existem pistões sobre medidas, bronzinas? Eu quero saber. Vamos lá. Bom, meus amigos, é o seguinte, para o Brasil a gente resolveu não adotar sobremedidas. Por quê? Esse motor, ele é um motor extremamente aproveitado, digamos assim, desde a sua origem. De que forma? Ele já trabalha com cotas muito avançadas, digamos assim. Com uma precisão muito grande. Então aqui para o Brasil a gente resolveu não adotar sobremedidas. Então você não tem, por exemplo, um pistão com sobremedida, você não tem na especificação técnica medidas de reparação, por exemplo, para um cabeçote ou para um bloco. E nisso, cai naquela situação que eu fiz questão inclusive de comentar agora junto com as ferramentas. Às vezes você pode ter aquela situação de receber na tua oficina um cliente com um THP, com a luz da injeção acendendo, e você faz a leitura com o scanner, e de repente você tem códigos de defeitos ligados ao sincronismo do motor. O motor foi montado no ponto, mas está dando diferença. Por quê? Dando diferença. Altura. Altura do cabeçote. Por mais que você tenha um tensor compensando aquele jogo, aquela folga da corrente, não é uma compensação suficiente para, digamos assim, compensar a altura. Compensar o que foi retirado aqui do cabeçote. Tá conseguindo mostrar direitinho, Gida? Chega mais perto, tá dando para ver direitinho aqui? Nesses casos, a única reparação é a troca do cabeçote. Altura do cabeçote. Vamos imaginar que a gente tirou aqui 1 milímetro. Às vezes esse 1 milímetro vai atrapalhar na compensação da folga da corrente. Da corrente. Ele não é correia dentada que você vai lá no tensor e coloca de um jeito e tal. Aí pode ser que ele comece a acender a luz de injeção dando diferença. Não tá batendo o sinal do sensor de fase, ó. Aqui, ó. Sensor de fase do motor com o sensor de posição do virabrequim, que é lá embaixo, sensor de rotação. Então, como não bate, aí dá essas zebras. Exatamente, tá? Maravilha. Tem um motor que não permite brincadeira. Não dá, assim, né? Agora esse meu aqui já é equipado com aquele câmbio japonês. Isso. É um câmbio que é um monstro, né? Ele é feito para aguentar um torque monstruoso, né? É um câmbio feito pela Aisin, tá? É um câmbio que é uma experiência muito, muito positiva pra gente, tanto que a gente está utilizando ele já há 10 anos, já completou o 10º ano de uso desse câmbio. Hoje a gente adota ele para toda a linha automática, nós não temos câmbio de 4 marchas em produção, ok? Toda a nossa linha trabalha hoje com essa caixa de 6 marchas e hoje ela é chamada de AT6 3, ou seja, está na 3ª geração, ok? É um câmbio maravilhoso com 6 marchas, trabalha, digamos assim, folgado para o motor THP. Eu sei que é um câmbio hoje aplicado em muitas outras linhas também, tá? A Aisin, ela fornece para Fiat, ela fornece para Volkswagen agora, não sei se você sabe. Não sei. A linha Virtus, a linha Polo tá vindo com esse mesmo câmbio também, tá? Quer dizer, é um câmbio que extremamente versátil. Versátil que não vai ter problema assim de faltar peça, o que for, vai estar tranquilo, né? Para dar uma... Bom, quem vai comprar às vezes a válvula termostática aqui desse motor, vem cá, Gido, chega aí. Aqui, ó, essa caixa que vai aqui no motor, quem já trocou do Mini Cooper ou vai trocar dos motores que já tiveram essa alteração, vem uma nova caixa, com um novo desenho, e vem com um chicotezinho também. Esse chicote que vem é para poder dar alcance para a nova posição dos sensores. Correto. O que ocorre? Nessa nova caixa, a gente teve o reposicionamento dos sensores. Então, para você não ter que esticar chicote, ter que mudar a fixação de chicote, na compra da válvula tem um ramal, né, onde você, digamos assim, é uma extensão, onde você pluga o conector do chicote original até a válvula nova. Então, basicamente, aquele chicotezinho, aquele rabichinho que vem ali junto com a peça, só para poder permitir a utilização da nova posição desses sensores, já que ela teve uma evolução, o desenho mudou também. Correto. O desenho, o trabalho da válvula termostática aqui é pilotada também, Pilotada também. Então, houve essa mudança. Uma observação, sempre utilizar o aditivo na proporção já pronto uso. A Peugeot, a PSA recomenda utilizar o produto pronto uso deles, que já está com a água desmineralizada e o aditivo balanceado para esse motor. Precisou completar água aqui, não coloque água pura, compre na concessionária o fluido já pronto uso. Isso, e coloca e faz a completa, né? Perfeitamente, isso mesmo, DG. Cara, acho que, puxa vida, obrigado aí pela aula. Confesso para você que muita coisa eu fui entender agora. Certo. Uma coisa que eu achei fantástica, que apesar
dos problemas que surgiram com o passar dos anos, hoje tem a solução. Sim. E essa solução está sendo possível graças à adoção de preços mais acessíveis aí para as pessoas, mesmo, né? Isso mesmo, né? Não adiantaria nada a gente como marca gerar uma solução e fazer com que essa solução não estivesse disponível para o público que tem o seu veículo usado. Então, por isso que a gente está com esse trabalho tão intenso, com essa nova precificação das nossas peças, para que você que tem um veículo já com alguns anos de uso continue mantendo ele com a mesma qualidade que ele teve quando 0 km. Esse é um compromisso, essa nova metodologia de trabalho da gente. A nova PSA, a nova PSA, exatamente. Bem legal. Tá? E a gente quer que você passe a perceber isso nos mínimos detalhes, seja na hora de comprar sua peça ou do seu mecânico, né? De repente você não quer se envolver, mas seu mecânico vai poder comprar a peça e aplicar no teu carro com valor mais ou se você quiser, né? Você vai comprar e vai fornecer para o seu mecânico, também, né? Tá aqui, eu comprei a peça genuína, tá aqui. Galera, é o seguinte, agora eu vou ali receber o cheque da PSA, porque eu ganhei uma fortuna para fazer essa propaganda, né? Galera, é o seguinte, isso aqui é uma colaboração mesmo técnica. Nós somos posto autorizado da Peugeot em 2 estados, então nada mais justo do que trocar essa informação. Está sendo útil para mim, porque as informações para o meu carro, quando eu quero informação correta, eu entro em contato até com o Renato. Correto. O Renato me ajuda muito, né? Eu tive esse contato com ele por causa das oficinas que hoje a gente está de parceria. Eu comprei um carro da marca e fui prontamente atendido na parte de informação. Então, não é campanha nenhuma paga, não estou recebendo absolutamente nada, estou recebendo muita coisa assim, estou recebendo informação que eu precisava para poder conhecer mais, e a partir de agora a gente vai dedicar a conhecer ainda mais esse motor, não só com o motor que eu tenho aqui no Cavalete, eu vou adquirir novas peças para a gente poder aperfeiçoar e treinar a nossa rede para estar dando manutenção também nesse motor dos carros que já saíram de garantia, que já não vão mais para a rede concessionária. Até porque, se o seu carro está em garantia, leve para fazer o serviço na concessionária. Eu faço isso com o meu carro, a minha caminhonete tem garantia, eu levo para a concessionária. Sempre leve o carro em garantia para fazer as manutenções em concessionária, para você não perder a garantia. Isso. Fernando, muito obrigado. Prazer todo meu, tá? Espero que a turma tenha gostado das informações. E deixe nos comentários aí se você quer depois tirar alguma dúvida, tiver algum comentário para fazer. Perfeito, prazer todo nosso. Obrigado a DG pela parceria, pela oportunidade de trazer a nova PSA a você, e espero de verdade ter sido útil. Muito útil. Um abraço, turma. Um abraço, turma. Valeu.